Bem-vindos a mais um Medical Talks Live aqui do Center Norte, na cidade de São Paulo. Hoje eu estou conversando com a Tiffany, que é da empresa Ativa Faturamentos Médicos. Tiffany, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de ter vindo até aqui o Center Norte para conversar um pouquinho sobre esse momento que a empresa está passando e falar um pouquinho sobre o que vocês fazem. Vou pedir para você, por favor, apresentar a Ativa. Olá, eu sou a Tiffany, fundadora da Ativa Faturamento Médico. Hoje nós estamos no mercado há aproximadamente 12 anos. Os nossos serviços faturamento médico, recurso de glosas, análise correta das contas. Contas são as guias médicas, né? E o nosso foco hoje é no aumento do faturamento da empresa, né? Então, o processo se resume em fazer uma análise da clínica, né, do cliente ou do hospital, independente da especialidade, né, porque hoje nós trabalhamos com todas as especialidades médicas, desde policlínicas, laboratórios, diagnóstico por imagem. Então, eu faço uma pré-análise do faturamento do cliente, que eu chamo de consultoria. Ela dura em torno de 30 dias. O que eu faço, resumidamente? Eu pego os contratos todos do cliente, entro nos portais das operadoras, nos sistemas delas e verifico se estão sendo cobrados, corretamente os valores. Solicitamos reajustes também de valores contratuais, porque muitas empresas hoje pecam nisso. Então, muitas vezes você está cobrando um exame ou uma consulta com um valor super baixo, e você poderia estar ganhando mais. Temos alguns casos bem interessantes de cases, que eu cobro, que o cliente estava faturando, por exemplo, 20% a 30% menos do valor que ele poderia estar faturando, Aí, geralmente fazemos reuniões mensais. E aí eles perguntam, mas como você conseguiu aumentar tudo isso da nossa receita? Eu vou receber realmente todo esse valor? Aí eu, não, pode ficar tranquilo, falo para o gestor ficar tranquilo, acompanho o recebimento, para provar, geralmente, que realmente eles estavam cobrando totalmente errado. E nesse acompanhamento tem as glosas, que são as glosas, são contas não pagas. Então, tem diversos motivos de glosas. Tem glosas por valor cobrado incorretamente, materiais incorretos também, código TUS, que hoje em dia existe uma parametrização de código TUS, onde se você cobra errado, eles não te pagam, Então, eu faço todas essas correções para que o cliente cobre de forma tranquila, segura. Correta, Correta. Eu imagino que quando o profissional da saúde ele tem a própria clínica dele, eu brinco, eu falo que existem médicos que são maravilhosos, faturam um monte e são péssimos administradores. E a culpa não é do profissional, ele não aprendeu a ser administrador. Isso. A vocação dele é outra. Mas na maioria das vezes, quando a clínica é de pequeno e médio porte, o dono, o gestor, ele acaba querendo fazer de tudo. Ele é médico, ele quer fazer a contabilidade, ele quer fazer a parte dos acordos com as seguradoras. E muitas vezes o médico não fica até com a seguradora por problema de comunicação. Eu vejo isso. A gente conversa com bastante médico, que é o dono da própria clínica, e ele fala, não fiquei com aquela seguradora porque ela não paga bem, porque ela não paga direito. Mas muitas vezes é porque ele não sabe cobrar, É exatamente isso. Então, acontece muito, até consultórios maiores, lugares maiores, o gestor, o dono querer controlar tudo, e ele não consegue, ele consegue atender. Então, hoje eu me formei em administração de empresas, abri a empresa realmente por essa deficiência que eu notei de alguns lugares que eu administrei realmente e trabalhava, Então, sempre que nós fazemos algum acordo comercial, porque a empresa ela tem 15 funcionários hoje, então eu consigo separar bem os setores, Eu tenho o setor comercial que trata dos contratos. E, então, ela analisa a viabilidade até do exame, Porque, às vezes, a clínica está fazendo um ultrassom
morfológico, por exemplo, e não está compensando, porque ela tem que pagar o laudo, pagar o médico, né, e recebendo um valor X para realizar esse exame, então ela está no prejuízo. Então, fazemos esse tipo de análise também. Para ela é mais vantajoso fazer uma parceria com o laboratório do que ter todo ali uma estrutura montada para fazer um exame que não está remunerando bem ela, né? Isso, ou renegociar com a operadora, Exato. pedir um pacote, né? Então você fecha como um pacote ou valoriza num CH, né, que é a moeda da operadora, um CH maior. Aí para compensar o exame, né? Tem muito caso, endoscopia, colonoscopia, que eles pedem mesmo descredenciamento ao invés de acordar um pacote que compense, porque utiliza-se muito material e medicamento nesse tipo de exame, né? Não, e eu fico pensando, aquelas clínicas que já estão no médio porte, que acabam aceitando um monte de seguradoras, a parte da remuneração e da cobrança, né? Você estava falando, quem cobra errado não pode cobrar de novo, é pago e pronto. E aí ela tem que administrar tarifas completamente diferentes, né? Volumes diferentes, tem que ter alguém que seja especializado nisso. Porque imagina, eu não consigo visualizar um médico, eu já não consigo visualizar o médico ou o profissional da saúde fazendo a contabilidade da clínica, porque para mim as duas coisas não cabem na mesma sacola. E essa parte da negociação, da parte dos custos da operadora, eu acho que ainda é mais difícil, porque é uma variedade enorme de preços e também mudam muitas vezes, né? Eles mudam. Exatamente. Os reajustes são anuais, né? Então, por exemplo... Todas as operadoras reajustam na mesma época ou não? Não, elas reajustam de acordo com o contrato. Tá. Porém, o correto é o prestador solicitar esse reajuste, começar a negociação entre janeiro a março do ano. Então, todo ano, de janeiro a março, nós já começamos a tratar com as operadoras, mesmo que os contratos sejam só para agosto, setembro, nós já começamos a tratar em janeiro, porque já tem o prazo para você regularizar com eles para entrar em vigência naquele período, né? Então, por exemplo, temos clientes hoje que faturam 1 milhão, 3 milhões, né, aproximadamente. É um faturamento para a nossa empresa médio, né? E onde nós entramos já fazendo essa parte, esse estudo. Então, eu já estudo o contrato, já solicito os reajustes, mesmo que a operadora informe que só vai haver o reajuste em dezembro, por exemplo. No próximo período, né? Já começo a negociar, a tratar, para estudar melhor os procedimentos que eles fazem, porque às vezes tem tanto consulta, ultrassom, mamografia, ressonância magnética, tomografia e análises no mesmo lugar. Então, é muita coisa para você analisar o que está compensando ou não está compensando para o cliente, né? E como nossa empresa é terceirizada, né, eu faço o faturamento terceirizado desse cliente, eu preciso da aprovação dele sempre para fechar o contrato ou o adendo. Então, também tem isso é muito interessante, né? Eu acho que muitas vezes também a pessoa que tem, o profissional da saúde que tem a própria clínica, o consultório, ele não pensa em terceirizar isso porque ele acha que isso vai gerar um custo para ele. Mas a gente tem que ver aqui o lado do que você consegue, na verdade, recuperar que ele não está ganhando, né? Então você consegue ir atrás do que ele não está faturando. Isso mesmo. Na verdade, hoje a terceirização, acho que em todos os setores, ela é muito rentável para quem está terceirizando, né? Porque hoje por exemplo, uma clínica, um laboratório ou um centro de imagem que fature 1 milhão, 2 milhões, eles vão ter no mínimo 5 pessoas, né? E hoje a Ativa, ela cobra um percentual do faturamento, o que é muito bom para todos os lados, porque a nossa empresa foca em aumentar o faturamento do cliente, né? Ele vai ganhar mais e eu vou ganhar mais. Então, em praticamente todos os casos, a minha empresa se paga só com esse valor que eu vou diminuir de glosas, que eu vou cobrar corretamente, né? Muitas vezes você tem um faturamento que o pessoal está lá 5, 6 anos, 7 anos e está fazendo só aquele trabalho. O funcionário não pensa em outras formas de ganhar dinheiro para a empresa, né? Então, nós fazemos esse estudo
tudo por dentro de contrato. Realmente nós cobramos o que eles faturam, mas a gente cobra de forma correta, né, para que todos ganhem mais. E tem essa coisa do funcionário fixo que faz esse trabalho, nem sempre é porque ele não quer fazer, é porque falta experiência, você vive isso todos os dias, né? Então, com certeza, você consegue prestar esse serviço melhor, e eu acho fantástica a ideia da remuneração sendo um percentual do faturamento, porque é lógico, né? É uma coisa que parece que não é, mas ela é lógica. O seu cliente está ganhando mais, você está ganhando mais, todo mundo fica feliz e você está fazendo alguma coisa que você é especialista. Todo dia você está se dedicando àquilo. Quando você tem um funcionário lá dentro que só faz cobrança, é diferente, né? Eu acho que essa é a diferença. Você cuida do faturamento da pessoa. A pessoa que está dentro da empresa você tem um comercial e você tem uma pessoa que faz cobrança. Não fica ninguém pensando no seu faturamento, como otimizar o faturamento, como diminuir a parte dos não pagos. Então, eu acho que é muito interessante para o profissional da saúde que tem a própria clínica, o próprio laboratório, contatar a Ativa, isso é importante, pedir para a Tiffany um orçamento, pedir uma explicação, entender como a Ativa pode melhorar a situação dele da empresa, né? E pode fazer um teste também. Sim. Pode sim. Nós temos casos também de empresas que assumimos, empresas grandes, que tinham em torno de 100, 150 mil de glosas, né? E eu consigo baixar a glosa dela para 1%, né? 1% é muito baixa. Muito. É o aceitável, né? Está entre 1% a 3%, diz que é aceitável, né, a glosa. Mas se você tiver um sistema bom, uma ferramenta boa de trabalho, você consegue controlar isso melhor. E hoje eu tenho uma intranet que eu desenvolvi especialmente para os clientes, para esse controle de glosas e de recebimentos. Então, eu trabalho diretamente com o financeiro das empresas para a gente fazer a conciliação das contas médicas, né? Então, muito gestor, muito administrador recebe um valor na sua conta bancária, na conta da empresa, e não sabe do que se trata. Então, eu consigo verificar com a nossa intranet hoje na empresa do que se trata, eu baixo o status dela, das faturas, né, que foram enviadas para as operadoras, eu baixo o status delas para pago, aí eu faço todo o recurso pelo meu sistema, né? Então, dá para tirar gráficos, ver qual atendente está errando mais, ou qual o maior motivo de glosas que a empresa tem, para a gente tratar realmente no foco do problema, né? Então, nossa, que fantástico. A gente sempre, agora tudo a gente fala, né? Tem que tomar decisão com base em dados, tomar decisão com base em dados. Eles já têm esses dados, mas é difícil ela própria fazer a gestão desses dados. Por isso que eu acho que a Ativa complementa, porque você já sabe que tem X não pagos, né? Mas acompanhar isso no dia a dia, além de tempo, tem que ter muita atenção e tem que ser 100% focado nisso. Exatamente. Então, temos clientes que têm vários sistemas ótimos hoje, como a Shift, como a Pixion, Clinic, vários sistemas de gestão para o consultório ou para o laboratório ou para o centro de diagnóstico. Então, nós alimentamos o sistema deste cliente, então ele fica sempre organizado, correto, e fora essa alimentação do sistema, minha equipe que faz, nesse caso, nós temos a nossa intranet, que é onde nós controlamos essa parte de glosas mesmo, que é o que mais o pessoal pede para a gente cuidar e se atentar, né? É a pedra no sapato, né? Exatamente, isso mesmo. Porque o serviço já foi prestado e você não está recebendo, eu imagino, você colocar a cabeça à noite no travesseiro e falar, não consigo dormir, fiz o serviço, tem custos fixos que foram aplicados ali, custos variáveis e você não recebeu. E aí essa dedicação de ir atrás para receber, ela é sensível. Exatamente, ainda mais nessa pandemia, né? Todo mundo, os clientes fecharam, o consultório fechou, o laboratório diminuiu o movimento, né? Então a Ativa esteve do lado dos clientes, dos laboratórios, de todos, para a gente passar por essa fase aí ruim juntos, entrar na telemedicina, que hoje é uma novidade aí, né? Que está sendo bem aceita. E nós trabalhamos forte nesse lado, né? A questão, você falou da telemedicina, acho que é uma pergunta pertinente de fazer. A questão dos médicos que estão e as clínicas se adaptando para atender da telemedicina, vocês também vão fazer essa cobrança junto com as operadoras?
Não é só fazer a cobrança, né? A operadora ela pede um adendo contratual para você poder fazer essa cobrança. Tem que ter um aplicativo específico, né? Autorizado. Das consultas. Isso. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante falar. Teleconsulta tem um aplicativo, tem diversos aplicativos no mercado e que tem que ser usado. Tem médico que acha que teleconsulta é fazer FaceTime no WhatsApp. Não é. Não pode, realmente estão fazendo mesmo, a gente sabe. Mas se por hora tiver uma auditoria ou alguma coisa, o paciente fale, não fui atendido, ou algum ato de conduta mesmo, né, incorreta, não tem como você provar. Né? Então, é indicado realmente fazer da forma correta. Você entrar em contato com a operadora, ver o aplicativo que eles estão aceitando para a gente fazer essa teleconsulta. E aí a cobrança é um código diferente também, não é o mesmo código de consulta que é o contratual, vai ser um diferente. E o valor também é outro. Um pouquinho mais baixo. Isso mesmo. Mas o tempo é otimizado também, né? Tem Pois os dois lados da balança, eu falo. Realmente, a teleconsulta vai pagar menos, mas você faz várias teleconsultas no caso que fosse uma consulta presencial. Então, acaba compensando, eu acredito, um pouco. Sim, é menos risco também hoje, né? E otimiza o tempo, com certeza é uma boa opção. É que tem especialidade que realmente não dá, Lógico. né? Mas algumas... Mas eu acho que não é que vai acabar a consulta presencial. Vai mudar um pouco o formato e a ocasião. Por exemplo, você pode fazer... É óbvio que você vai ter as consultas ainda presenciais, mas numa emergência, quando você está numa viagem, ou a gente estava conversando hoje, tem gente da pandemia que ficou preso em outros países, não pôde voltar, você não interrompe, né, o seu tratamento, você dá continuidade. Exatamente, é mais para, de repente, tirar uma dúvida, né? Ou o especialista que vai te atender lá do outro lado vai te encaminhar melhor, tirar sua dúvida e falar, olha, não, o seu caso você tem que passar num cardiologista, né? Ou fazer a solicitação dos exames, Exato. Que hoje dá para fazer online, aí ele vai no laboratório fazer a coleta ou no centro diagnóstico fazer o exame, né? Então, acho que é evolução, temos que nos adaptar para esses novos cenários, né? É isso mesmo. Tiffany, queria te agradecer, falar que a Ativa é a nossa expositora na Medical Fair Brasil ano que vem, aqui no Center Norte em maio. Deixar as portas sempre abertas para vocês, quando quiserem conversar, estamos lá. E falar, a gente vai deixar os contatos da Ativa aqui no final do nosso bate-papo, para as pessoas entrarem em contato com a Ativa e conversar com a Tiffany um pouquinho para ver como você pode otimizar o seu faturamento na sua clínica e no seu laboratório e tempo. Né? Esse eu acho que é, além, óbvio, dinheiro e faturamento sempre é bom, mas o tempo é precioso, né? Precioso e tem que ser otimizado. Muito obrigada. Obrigada, eu. Fundada em 2008, a Ativa é uma empresa especializada em oferecer soluções inteligentes e eficientes em terceirização de faturamento médico e gestão em saúde. Realizamos o envio do faturamento físico e eletrônico às operadoras de saúde. Nossos principais serviços são consultoria e faturamento de contas médicas, emissão de notas fiscais, novos credenciamentos, prestação de contas, análise de contratos, apoio administrativo e de recepção, recurso de glosas. Você deve estar se perguntando, mas por que terceirizar o meu faturamento? O gestor, por diversas vezes, está inseguro e insatisfeito com toda a burocracia dos processos de faturamento. Nossa parceria visa solucionar todas essas fragilidades. Traremos agilidade nos procedimentos, total controle dos seus recebíveis e a sua empresa não terá nenhum custo trabalhista ou operacional. Aumente seu faturamento, cobre corretamente as contas e ganhe muito mais. Ativa é muito mais que uma empresa, é seu parceiro ideal de negócios.